Obrigado, Luiz. Chega aí, Gu. Chega aí. Que Deus te abençoe. Está em casa? Tá bom? Obrigado. Eu costumo dizer que o corpo chegou, mas a alma ainda está aterrissando. Aí quando eu penso que está aterrissando, o camarada me passa um vídeo desse, né? Eu não estava esperando, gente. Aquele diretor que vocês viram, o Justin Zalé, ele foi consagrado, a gente consagrou ele em junho do ano passado como pastor. Então ele é, ao mesmo tempo, diretor da escola. Desculpa, gente. E ao mesmo tempo pastor. Então esse projeto tem crescido, tem avançado. É um dos braços do Senegal. Vimos essa escola desde o início com poucas crianças. Hoje nós temos cerca de 500 crianças ali. Sistema integral, manhã, tarde, né? De 8 da manhã até as 5 da tarde. E eu pude conduzir a Missão Betânia durante no mínimo 12 anos como diretor, e vários trabalhos nós temos ali, né? Plantação de igreja, pastores, a única churrascaria do país. Vocês têm várias churrascarias aqui, nós temos uma única churrascaria para 18 milhões de habitantes e está na mão da Missão Betânia, para levantamento de recursos e abençoar os obreiros locais. Temos também casas de acolhimento e tantos outros projetos que têm sido desenvolvidos ali. Eu estava ali perguntando a Deus se o ciclo tinha fechado ou não, ou o que ele quer ainda para a nossa vida mais na frente. Gente, eu também estou feliz hoje por 3 motivos. O primeiro motivo é que eu estou aqui com vocês, a Igreja Muná está no meu coração. Pastor Chico, como alguns o conhecem, né? E Érica e família estão no meu coração. Muito bom estar com vocês. Segundo motivo, eu estou aqui com uns amigos queridos que têm me acompanhado e que vão me acompanhar hoje pela manhã e à noite também em outro lugar. Queria que você ficasse de pé para se apresentar. O Edson Lara, a Meire, Matheus, né? Matheus e o pai do Edson. Diz o nome? Luiz. Ótimo. Pode sentar, gente. Que bênção, né? Matheus, você é especial, cara. Que bênção você estar aqui. Eu estou muito feliz de ver você aqui. Espero que eu veja o Lucas, o outro também. Como é o nome? João também, que vai estar. Em breve essa família aí que tem... O Edson é aluno da FATEB, meu aluno em liderança, e está trazendo aí a sua família. Tinha outro casal também para vir hoje, mas não sei se eles conseguiram chegar. Que bênção. Terceiro motivo que eu estou muito feliz, gente, é que minha esposa não está aqui, mas eu vou explicar. Vou explicar, tá? E vou explicar. Minha esposa não está aqui, eu estou muito feliz por isso, sabe, gente? Mas ela não está aqui por um motivo, sabe? Tive que deixá-la no aeroporto hoje pela manhã cedo. Ela foi para São Paulo e está chegando a minha filha, que está estudando fora, está vindo ficar 2 meses com a gente. Que bênção, né? Está chegando aí amanhã, no voo de amanhã, então ela saiu hoje para São Paulo, Guarulhos. Minha filha chega pela manhã. E aí no dia 3, graças a Deus, nós vamos estar curtindo a minha filha Júlia Radassa, que vai fazer 17 anos agora em junho. E também vem também o Azaf em julho, também vai chegar aí, né? E aí tá tudo muito bem. E até minha sogra vai vir, gente. Que coisa boa, né? Tá todo mundo vindo. E a gente vai arrebanhar todo mundo, vai ser um momento muito legal, muito bênção aí no mês de julho, juntamente com essa turma. Então, por isso que a Patrícia não está aqui, a gente ficou de pregarmos pela primeira vez junto. Eu achei que ia dar certo, depois de 26 anos de casado, mas não deu certo, gente. Aconteceu esse imprevisto, ela teve que viajar, aí eu vou ter que fazer sozinho mesmo. Mas eu estava animado com esse negócio dela fazer junto comigo, sabe? Estava animado. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3.
Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados na fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Vou ler novamente. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio. Nós estamos no mês da família. Talvez você esteja se perguntando o que é que esse texto tem a ver com família, não é? Então nós vamos começar com esse texto, vamos dar uma passeada lá no Antigo Testamento e vamos voltar na conclusão com esse texto novamente, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Pois bem, hoje o tema é pais pedagogos de Deus na formação integral dos seus filhos. Eu não escolhi esse tema, pedagogo, porque eu sou pedagogo também, não escolhi por causa disso, eu escolhi por ter uma razão bem específica porque eu escolhi essa palavra pedagogo. Já a gente vai explicar dentro desse texto por que nós escolhemos esse tema, pais pedagogos de Deus na formação integral dos filhos. Vamos ver se aqui funciona. Não está passando. Está ligado. Vamos ver. Senão você pode passar para mim também, não tem problema não, senão vamos passar. Não. Ele está ligado, mas não está passando. Quer testar? Aí foi. Foi, agora foi. Muito obrigado. Pois bem, então, primeiro ponto dessa mensagem é pais como pedagogos, né? Na verdade, não é a introdução. O primeiro ponto dessa mensagem é pais como pedagogos. Então, vamos explorar hoje um pouquinho a responsabilidade dos pais, né, na formação integral dos filhos, e também nós vamos abordar a etimologia da palavra pedagogo e sua conexão com a responsabilidade dos pais. Essa palavra não está errada, pedagogo, ali está escrito no grego, né, mas se pronuncia pedagogo ou pedagogos. Pois bem, quando a gente pensa em pedagogo, a primeira palavra antes que dá base para essa palavra pedagogo é a palavra paideia. E agora a gente está falando de paideia cristã, porque paideia no mundo romano, no mundo grego, já existia esse termo. A Bíblia ela nasce dentro do solo greco-romano, por isso foi escrito também ali no grego, né, no grego koiné. E essa palavra paideia vai aparecer em várias partes das Escrituras. E quando a gente ouve essa palavra paideia, tem a ver com a formação integral do indivíduo, do ser humano. É o treinamento integral que uma criança recebe, que engloba toda a sua vida, todas as dimensões, seja intelectual, física, relacional, moral, tudo que envolve o treinamento dele, cultural, social, todo o treinamento dessa criança está incluso na palavra paideia. Segundo Timóteo 3:16 a 17 vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, a repreensão, para a correção, e aí vai aparecer uma palavra assim, para a educação na justiça, ou para o ensino na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando aparece essa palavra paideia, aparece ali na educação na justiça. Primeiro ele diz, é útil para o ensino. A palavra ali não é a mesma palavra paideia, é a palavra instrução, que é didascalia. Mas depois nós vamos ver a palavra paideia que aparece na educação na justiça. Ou seja, a palavra de Deus,
ela engloba todo o treinamento do indivíduo como um todo, para que ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, maduro para toda boa obra. Então, paideia é tanto o processo do treinamento, como a finalidade desse treinamento, dessa capacitação na justiça, que engloba também correção, que engloba também punição, porque paideia é tanto a questão positiva de treinamento, mas também até a correção. Quando se fala que Deus pune aqueles que o ama, aqueles que ele ama, está falando também de paideia. É um treinamento que tem um objetivo. Então, a paideia é a formação integral do ser humano à luz. Vamos ver aqui se eu consigo usar esse negócio. Não vai. À luz de valores espirituais, éticos e relacionais. A nossa base é as Escrituras. Então tá ótimo. É as Escrituras. E também, quando pensamos em paideia, não é somente a transmissão do conteúdo, mas a formação completa do ser integral. E o objetivo é formar indivíduos à imagem e à semelhança de Jesus, obviamente. Esse é o objetivo da palavra de Deus, é o objetivo também da visão, do propósito eterno de Deus, de sermos conformes à imagem daquele que nos criou. Pois bem, aí nós vamos para essa palavra principal no texto que nós lemos, diz assim, de maneira que a lei nos serviu como aio, e aí a palavra aio é pedagogo, tá? De maneira que a lei nos serviu como aio, aí aparece a palavra grega pedagogo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Veio Cristo, agora já não precisamos mais de pedagogos. Pois bem, é interessante que a tradução no português vai usar aio, mas no francês ela usa a palavra pedagogo. Exatamente assim, de maneira que a lei nos serviu como pedagogo. Ele não usa a palavra aio. Aio é uma palavra muito difícil, né? Você olha assim, aio, o que é aio? Né? Então, pedagogo está mais claro, não é isso? Então, o pedagogo ou aio é aquele que conduz uma criança, é aquele que forma uma criança. Então, pedagogo tem a palavra pai no meio aí. Se você botar um S na frente, pai ou pais, tem a ver com a criança, sobretudo o menino, tá? Na época na época que foi escrito isso aí. Então, e o agogos, ou agô, tem a ver com condução, tem a ver com conduzir essa criança. Então, veja bem, quem era o pedagogo? Quem era o pedagogo, gente? Era aquele, na Grécia Antiga e Roma Antiga, o pedagogo era o guardião, era o condutor, era aquele que supervisionava a vida moral da criança, dos meninos, até a sua maturidade. Por isso que o texto vai falar assim, que a lei nos serviu como pedagogo até que Cristo se manifestasse. Paulo está aqui usando uma comparação, obviamente. Então, o pedagogo ele era responsável por essa criança, para conduzir essa criança, para semear os primeiros princípios, né? Para semear princípios morais, virtudes, caráter. Ele estava ali caminhando. A criança não poderia sair da sua casa sem o seu aio, ou sem o seu pedagogo, né? Ele tinha que sair com aquele responsável, com aquele tutor. E geralmente eram escravos dignos de confiança, que cuidavam dos filhos da elite. É assim que acontecia. Então Paulo está inspirado pelo Espírito Santo dizendo que assim como existia o pedagogo ali, a lei também serviu como um pedagogo que apontava para Cristo, né? Estava cuidando da gente até que chegasse a manifestação da plenitude de Cristo. Aqui eu faço uma aplicação, porque assim como existia o pedagogo, também os pais são pedagogos de Deus para conduzir seus filhos à espiritualidade profunda com Cristo e para conduzi-los a um relacionamento com Deus, a um encontro com Deus, uma vida espiritual que seja fundamentada em Jesus. Então nós somos pedagogos, os pais, para preparar os nossos filhos para a vida como um todo, seja a vida intelectual, física, relacional, né? Seja a vida espiritual, todas as áreas da paideia estão inclusas nessa responsabilidade do pedagogo, que somos nós, somos pais. Nós somos pedagogos de Deus, gente. Deus colocou você na sua casa, na sua família,
com um objetivo específico de cuidar do seu filho de maneira integral e de prepará-los para um encontro poderoso com Deus. Amém? Você foi colocado nessa posição. A Bíblia diz que os filhos são como flechas, né, na mão do guerreiro que ele coloca na sua aljava. Então os filhos estão ali. Geralmente eram 5 aljavas que cabiam ali antigamente, né? Então eles pegavam aquela aljava. Nós somos esses guerreiros que pegam essa aljava, essa flecha, né, que está devidamente polida, que está devidamente preparada, e nós apontamos essa flecha para um alvo. Então nós somos esse pedagogo de Deus e guerreiros de Deus também que estamos preparando os nossos filhos. Pois bem, aí quando a gente olha para o crescimento de Jesus, traz um embasamento muito forte, porque em Lucas 2,52 vai falar assim: e crescia Jesus em sabedoria. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, ele crescia em sabedoria, contempla aqui a paideia, porque todas essas áreas vai contemplar a paideia, embora não está escrito paideia aí nesse texto, mas está contemplando porque está envolvendo o crescimento integral do indivíduo. Crescia Jesus em sabedoria, dimensão intelectual, dimensão cognitiva, tem que pensar, então os pais também têm que trabalhar para que seus filhos tenham uma cultura, né, no sentido de prudência, de discernimento, de entendimento, de conhecimento. O melhor investimento que você pode dar na vida dos seus filhos é o conhecimento. Então você tem que realmente trabalhar nisso nele. Eu lembro que meu filho às vezes pedia um livro para mim que não era do meio cristão, e aí alguém dizia: mas esse livro aqui você vai dar para o seu filho? Não é de crente, um livro dessa grossura assim, gente. Eu falei: vou. Mas por quê? Porque eu não quero que ele seja alienado. Eu quero que ele entenda, tenha espírito crítico. Eu quero que ele leia sobre tudo e entenda tudo. Então, você é responsável também para conduzir o seu filho nessa direção. Segundo, a dimensão física, quando diz Jesus crescia em estatura, né? É a dimensão física, mas não somente física, mas maturidade, porque à medida que a gente vai crescendo, né, a gente menos punição, vai crescendo, menos punição, menos demonstrações, porque o menino vai ganhando maturidade. Terceiro, ele crescia diante de Deus, em graça. Diante de Deus é a dimensão espiritual, aponta para cima, é diante de Deus, uma vida relacional diante de Deus, uma vida espiritual com o Pai. Segundo, ele crescia diante dos homens. Graça em graça diante dos homens envolve a relação social, pessoal, relacional que nós temos com as pessoas, relacionamentos sadios que nós temos. Inclusive, os pais têm que ensinar isso para os filhos, né? Falar com que tipo de pessoa ele deve caminhar, não é? E construir seus relacionamentos sadios, deve apontar, né? Às vezes o pai é chato nesse sentido, o menino não entende, a menina não entende, meu pai está sendo chato, mas o pai tem aquele discernimento, os pais têm aquele discernimento aguçado de ver quais são os relacionamentos saudáveis, importantes para a vida do filho. Porque nos relacionamentos ou ele influencia ou ele é influenciado, né? E nessa parte da dimensão dos homens, relacional, envolve a reputação, a credibilidade, envolve o testemunho que você tem, nós chamamos de testemunho na igreja, envolve essa relação sadia que nós temos com as pessoas. Então essas 4 áreas envolvem a paideia e também a responsabilidade do pedagogo em trabalhar cada uma dessas áreas na vida do seu filho. Pois bem, segundo ponto da minha mensagem é que a gente vai passar aqui para o Jacó. Porque o Jacó, lá no Antigo Testamento, vai ser o cenário ilustrativo para mostrar até onde vai o nosso limite e responsabilidade como pedagogos de Deus na vida dos nossos filhos, né? A gente vai ver que Jacó, ele teve a necessidade de um encontro, de um Peniel pessoal com Deus. Já a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então Jacó vai ilustrar perfeitamente o limite de esfera de ação dos pais. Ele teve experiências cruciais que culminaram no seu encontro transformador com Deus, mostrando a importância da experiência pessoal. E aqui,
olhando para a vida de Jacó, a jornada de Jacó para o Peniel, vamos ter 3 encontros que conduzem Jacó ao clímax da sua experiência com Deus, aquele momento mais importante da sua experiência com Deus. Nós vamos ter o Betel, o Manaim e o Peniel. São 3 momentos que Jacó vai ter experiências fantásticas com Deus. O primeiro momento aqui é Betel. Gênesis 28, 10 a 17. Se você quiser acompanhar na Bíblia, pode acompanhar. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Então, o Betel, Jacó está saindo da sua casa de uma maneira muito conflituosa com seu irmão, está fugindo, né, praticamente, está indo agora para a casa de Labão, por orientação do seu pai Isaque, e aí nós estamos falando dos patriarcas, obviamente, aí ele vai nessa viagem, durante a viagem, então, ele vai parar ali, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, e tendo chegado a certo lugar, versículo 11, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então, quando ele estava dormindo ali no percurso da sua trajetória, ele teve uma experiência fantástica, ele sonhou, e o sonho dele foi o seguinte: exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Naquele momento que Jacó tem essa visão da escada de anjos descendo e subindo, a gente sabe que aqui é a manifestação do Cristo, né? De uma maneira antecipada, embora Jacó não entendesse isso naquele momento, naquela percepção daquele momento, mas quando a gente chega em João capítulo 1, versículo 52, se eu não me engano, Jesus mesmo vai falar: vocês verão o Filho do Homem e vocês verão o céu aberto e verão o Filho do Homem com poder e glória, e vocês vão ver anjos descendo e subindo sobre ele. Então ele é essa escada aqui anunciada previamente para Jacó. Existe uma revelação messiânica aqui poderosa aqui com Jacó, e aqui nessa experiência ele percebeu, por exemplo, Deus se apresenta para ele como o Senhor Deus de Abraão, o Senhor Deus teu pai, e o Senhor Deus de Isaque. E faz promessas para Jacó nesse momento, reafirma as mesmas promessas que ele deu para Abraão. E aqui nesse momento, versículo 16 diz: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então o primeiro momento que ele vai chamar, o próprio Jacó vai chamar esse lugar de Betel, que significa casa de Deus, o primeiro momento é a consciência da presença de Deus. É a primeira experiência que Jacó tem ali, saindo da casa do seu pai, a consciência da presença de Deus. O Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. E ele vai então erigir uma coluna, vai chamar de Betel, e ele vai fazer algo também fantástico. Eu quero que você acompanhe comigo, versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha, Deus não era o Deus de Jacó ainda. Ele se apresentava como o Deus de Abraão, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaque, mas até aqui não. Ele tinha consciência da presença de Deus. Deus estava ali, eu não sabia. Mas ele faz um voto, ele não tinha uma experiência pessoal com Deus. Ele diz: se o Senhor fizer isso, me der pão para comer, roupa para vestir, me guardar no caminho, então eu vou servir a ti. O Senhor será o meu Deus e eu vou dar dízimo. Aqui vai ser a casa de Deus, eu vou dar dízimo de tudo quanto me concederes. Ele faz um voto aí. Então esse momento é o momento da consciência da presença de Deus, e é um momento também que ele faz um voto com Deus. Segundo momento dele, falando rapidamente que a gente vai ficar mais no Peniel, o Manaim. Quando ele fica 20 anos, não é cerca, é 20 anos, ele mesmo vai falar sobre isso para Labão, que serviu a Labão, o seu sogro, durante 16 anos por Raquel e Lia, por 2 esposas, e serviu por 6 anos pelos gados, né? Pela manada. Então, ele sai do seu momento agora, ele enriqueceu, ele tem jumentos, ele tem camelos, ele tem gado, ele tem riqueza, ele tem tudo, ele cresceu. 20 anos depois, ele está saindo, então,
da casa de Labão, do seu sogro, e ele está voltando para Canaã em direção à casa do seu pai. Você pode ler tudo que eu estou falando aqui, a partir do capítulo 28, 29, 30, até o 35 de Gênesis, para você conferir como um bom bereano, não é? Então, assim, ele chega, quando ele está saindo da casa de Labão, ele está preocupado. Primeiro tem um Labão que vem atrás, no seu encalço, chateado, com raiva, porque ele saiu às escondidas, né? Como que fugindo. Então o Labão vai ao seu encalço durante 7 dias de jornada, alcança ele nas montanhas de Gileade. Ele está preocupado porque tem alguém lá atrás vindo atrás dele. Mas ele também está preocupado porque tem alguém na frente esperando ele, que é o seu irmão Esaú. Já tinha enviado mensagem para Esaú, ele queria uma reconciliação com Esaú, a sua relação era conflituosa com seu irmão, e o seu irmão estava vindo com cerca de 400 homens. Ele diz, o que é que vai me acontecer? Será que a gente vai morrer? O que é que vai me acontecer? Ele estava preocupado com a oposição e a resistência que ele ia sofrer. E nessa hora, no capítulo 32, versículo 1 a 2, ele levanta os olhos e ele vê, gente, ele vê anjos de Deus. E quando ele vê os anjos de Deus, ele diz, este é, na verdade, o acampamento de Deus. Este é o acampamento de Deus. E ele chama aquele lugar de Manaim, o acampamento dos anjos de Deus. Aqui ele tem a consciência da proteção de Deus. Ele teve a consciência da presença de Deus que estava ali se manifestando. Agora ele tem a consciência que, independentemente do Labão que está no seu encalço e que, independentemente do Esaú, que vem aí com a sua tropa de 400 soldados, ele tem a consciência da proteção de Deus, o entendimento da presença protetiva divina antes do seu encontro com Esaú. Ele está ali tendo um encontro fantástico. O professor tem que escolher, ou o pregador, ou o comunicador, o que ele não deve falar, não é o que ele vai falar, né? Então aqui estou pensando o que a gente pode falar a mais sobre isso. Pois bem, aí a gente vai chegar no Peniel, segunda experiência. Até o Manaim, gente, Betel, Casa de Deus, Manaim, acampamento dos anjos, ele, nesse período todo de 20 anos, ele teve experiências fantásticas da intervenção de Deus. Ele sabia quando Deus estava agindo, atuando. Inclusive, ele disse que tudo que ele conquistou foi Deus que o deu. Então, ele sabia que havia uma ação poderosa de Deus contínua. Mas ele precisava chegar no Peniel, que é o clímax da sua experiência aqui. É o clímax da sua experiência. Ele chega no Peniel. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, no capítulo 32, nesses versículos aí 22 a 32. Importante. Ele está lá com a sua família e ele está preocupado que o seu irmão está chegando, e ele vai falar então, está ali no Val de Jaboque, que é um ribeiro, né, que fica nas cadeias das montanhas de Gileade, que deságua no Jordão. Então ele está ali e ele diz, vocês vão passar o Val de Jaboque, passa o ribeiro, eu vou ficar por aqui. Ele fica sozinho. Tomou, os versículos 23, fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo que ele pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação, na coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó a dizer, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aqui nesse momento ele tem a consciência, não apenas da presença de Deus, não apenas da proteção de Deus, agora não é apenas de maneira exterior, agora vai se passar uma transformação real, profunda na sua vida e no seu caráter, porque aqui ele tem a consciência da sua transformação, gente. Da sua transformação, do seu encontro com Deus. Jacó nos mostra que é possível usufruirmos das bênçãos de Deus, é possível
termos visões de Deus, qualquer pessoa pode ter, qualquer pessoa. É possível percebermos a proteção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, alcançando as pessoas que estão ao nosso redor. Elas são conscientes disso, mas o Jacó nos mostra que a gente precisa chegar no Peniel, nessa consciência da transformação, do encontro pessoal com Deus, da mudança de caráter, da mudança de vida. É interessante que o nome Jacó significa também, em hebraico, suplantador, ou poderíamos traduzir como aquele que prevalece, porque ele prevalece contra o seu irmão. Desde o ventre, pegando no calcanhar do seu irmão, puxando, eu tenho que sair primeiro que você, também roubando o direito da primogenitura de Esaú, então ele prevalece. Então Jacó é a figura do homem que prevalece, da carne que prevalece, da vida humana que prevalece. Mas agora o seu nome é Israel, Deus prevalece. É Deus que prevalece aqui. Agora, ele prevalece contra o ego, contra o humano, ele prevalece contra todas as limitações e fraquezas de Jacó e transforma a vida dele. Nesse momento, Jacó agora não vai chamar de Deus de meu pai. Pode ler lá, gente. Ele não vai mais chamar Deus de meu pai. Ele não vai chamar mais Deus de meu pai Isaque. Se você ler a Bíblia atentamente, nos capítulos que vão se seguir, você vai perceber, por exemplo, no 33, versículo 20, Gênesis 33, 20, levantou ali um altar, depois do Peniel, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel, porque o nome dele é Israel agora. Esse altar chama-se o Deus de Israel. E a gente vai perceber no capítulo 35 que ele vai convocar toda a sua família, ele vai convocar todas as suas esposas, os seus filhos, todo mundo, e vai dizer o seguinte: purifiquem-se, tirem de vós os ídolos. Agora ele estabelece a adoração plena a Deus, total a Deus, porque agora não era Jacó, agora era Israel que teve uma experiência no Peniel. Aleluia. Travou aqui. Passa manualmente. Tem como? Foi. Essa foi a jornada de Jacó, Betel, Manaim, mas o clímax foi Peniel, tá? Foi Peniel, dessa experiência com Deus. Pois bem, terceiro ponto da nossa mensagem, linkando com Jacó e linkando com Gálatas 3, 24 e 25, que nós somos pedagogos de Deus, é que os pais, o papel dos pais como pedagogos, eles são chamados para conduzir, para discipular, para formar, para preparar o terreno, mas eles não podem gerar a vida do Espírito. Eles não podem gerar a vida do Espírito. Eles podem preparar o terreno dos seus filhos, podem preparar esse encontro que eles terão com Deus, podem semear os princípios espirituais, éticos, morais, relacionais, mas eles não podem produzir nos seus filhos a vida do Espírito. Esse é o papel dos pais como pedagogos. Pais conduzem, mas Deus, gente, vamos junto, pais conduzem, mas Deus transforma. Segundo, a ação de Deus, então a transformação profunda do coração e o encontro com Deus, que é o Peniel, esse encontro, ver Deus face a face, essa experiência com Deus, são obras exclusivas do Espírito Santo. Cada filho precisa ter a sua própria experiência com Deus. Então João, capítulo 3, diz: aquilo que é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é carne gera carne, quem é Espírito gera Espírito. Só o Espírito Santo de Deus pode gerar vida. Pode gerar vida, pode gerar esse Peniel. Nós não conseguiremos produzir o Peniel na vida dos nossos filhos. Poderemos dar a ele experiências fantásticas, aguçar o entendimento. Eles vão perceber que Deus está abençoando, que Deus está protegendo, que Deus está fazendo. Eles vão estar vendo tudo isso. Vai ser inegável para eles, porque eles estão percebendo a ação de Deus na família. Mas nós não vamos conseguir produzir o Peniel na vida dos nossos filhos. É impossível. Pois bem, algumas implicações importantes para os pais.
Primeiro, é que os pais são chamados por Deus para conduzir, orientar, formar os seus filhos. Pais não podem produzir a vida do Espírito ou gerar opinião na vida dos filhos. E a responsabilidade dos pais é de formar, mas a responsabilidade de Deus é de transformar a vida dos nossos filhos. Implicações para os filhos, eu não podia deixar os filhos de lado, né? Você estava gostando, né? Só pai. Vamos botar os filhos também, né, gente? Honrar pai e mãe para que te vá bem e seja de longas vidas sobre a terra, está em Efésios 6:1. Então é preciso que você honre seu pai e sua mãe, independente se você crê ou não, independente se você acredita ou não, independente se você está de acordo ou não, você tem que honrar, e esse princípio de honrar, ele é transcendental, ele é transcultural. Em todos os lugares as pessoas honram os pais, é um princípio absoluto, bíblico, eterno, que precisa ser vivido. Segundo, não dependa da experiência pessoal dos seus pais, não se fie nisso, meu pai é pastor, meu pai é homem de Deus, minha mãe é mulher de Deus. Não se fie nisso. Você tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. Única, só sua. A espiritualidade que é construída só sua com Deus. A sua intimidade que é construída só sua com Deus. A maneira que Deus fala com você é particular. Não é o seu pai, não é a sua mãe, é você e Deus. Você tem que ter essa experiência só sua. Você tem que buscar isso, esse Peniel com Deus. Deus pode dar isso para você se você tem sede no coração, se você busca, você pode experimentar uma experiência pessoal, o Peniel com Deus, como Jacó experimentou. Então é essencial que Deus se torne o seu Deus pessoalmente, não apenas o Deus de seus pais. Não é o Deus agora de Abraão, de Isaac, é o meu Deus, como diz Jacó. Agora é o meu Deus, é o Deus de Israel. E agora você vai dizer, não, é o meu Deus, não é o Deus do meu pai, não é o Deus do Chico, da Érica, é o meu Deus, porque eu caminho com ele, é o meu Deus. Eu me lembro que meu filho, uma das vezes que ele veio para o Brasil, ele pregou numa igreja e todo mundo estava falando lá, pastor Gutenberg passou por aqui, não sei o quê. Ele viu todo mundo só falando Gutenberg, e ele tinha que pregar nesse lugar. E quando ele começou a pregar, ele já começou a dizer, gente, quem está aqui não é o filho do Gutenberg, tá? Quem está aqui é o Asaf. O Asaf tem uma identidade. O Asaf tem uma identidade, porque o tema dele era identidade, então ele já aproveitou a deixa para falar sobre isso, né? Porque ele tinha perdido até o nome, era o filho do Gutenberg. Deus precisa ser o seu Deus. Aqui eu estou caminhando para o final. Eu não sei quanto tempo ainda tenho. Estou dentro do tempo? Ótimo. Então, assim, quero contar um pouquinho da experiência do meu filho Asaf. Meu filho Asaf, até os 15 anos, fantástico. Muito obediente, muito respeitador. Não tinha um ar para dizer sobre ele. Criado com princípios éticos, espirituais, conduta fantástica. Ninguém dizia nada desse menino. Um menino dinâmico, alegre, um menino que se relacionava com várias pessoas, mas aos 15 anos, até os 17 anos, até chegando próximo dos 18, ele teve um momento que a gente chama de o momento do caos, o momento da escuridão. Mas não dentro de casa ele continuava aquela figura respeitosa, aquela figura obediente, aquela figura fantástica que sempre foi. Mas fora, esse menino começou a aprontar, gente, né? Então ele está chegando aí em julho, de repente ele vem contar o testemunho aqui na igreja, o Asaf, está com 24 anos, fez ontem 24 anos. Então quando ele realmente ficou revoltado e diz assim, eu não quero um negócio de crente, não quero. Criado no contexto missionário, né? Criado no contexto missionário, criado no Senegal, e ele diz, eu não quero um negócio de crente, eu não quero ir para uma escola cristã, e ele começou a se envolver com amizades com influência negativa, a beber, chegou até mesmo a usar drogas. Eu conto isso porque o testemunho dele é público, ele já contou em várias igrejas. Então ele estava ali naquele momento de muita revolta. Mas a gente orava por ele e dizia, Senhor, ele precisa ter a experiência do Deus dele, não o meu Deus. Deus tem que ser o Deus pessoal dele. Ele tem que ter essa experiência. E já estava
perto dele sair de casa. Ele saiu de casa aos 19 anos para ir para estudar. A gente pensava, não, ele não pode sair antes dele ter essa experiência. E aí ele teve essa experiência, gente. Ele estava na escola, sentado no banco. Aí, de repente, ele lutava contra Deus, porque tudo que era cristão, ele dizia, eu não quero, não quero, não quero. De alguma maneira, ele viu o nosso sofrimento, que a gente passou, tudo que a gente viveu, e ele dizia, eu não quero isso para mim. Eu nunca vou ser missionário na minha vida. Não pela nossa conduta, nossa família, mas pelas lutas que a gente enfrentou no campo missionário, viver num país de 95% de muçulmanos, viver num país longe de tio, de tia, de primo, longe da família, dá uma crise até mesmo de identidade na vida dos filhos. Quem sou eu? Então ele está nesse momento, e nesse momento Deus vem sobre ele sentado no banco perguntando, Senhor, o que é que vai ser da minha vida? Ele tinha acabado de aplicar para a faculdade nos Estados Unidos, foi recusado, foi aceito, e na última hora, quando ele estava próximo de ir, mudou a tesouraria, a questão das finanças, mudaram o valor e ele não foi mais aceito. Alguma coisa aconteceu. Então ele estava muito revoltado, e nessa hora Deus fala com ele, e aí Deus fala assim, até quando você vai lutar comigo? Olha Jacó, até quando você vai lutar comigo? E aquele momento ele disse, Senhor, a partir de agora, passou um filme da vida dele toda, ele diz, a partir de agora eu não vou mais lutar contra o Senhor, a partir de agora eu me rendo a Ti. Então ele chega em casa nesse dia da escola, ele diz, pai, eu tenho algo para te dizer, mas eu não quero que o senhor fale nada. Coisas que eu nem sabia, ele só me ouça. Eu fiquei em silêncio durante 1 hora ouvindo ele confessando os seus pecados, o que ele tinha feito que eu nem sabia, confessando tudo, gente. E aí ele chorava e ele dizia, eu não vou mais lutar com Deus, eu vou fazer o que Deus me mandar fazer, seja como empresário, seja como missionário, o que Ele quiser que eu faça, eu vou fazer. Eu abracei ele, nós choramos juntos, e aí ele começou a pedir perdão a todo mundo, porque quando a transformação chega, uma das coisas é o perdão. Começou a pedir perdão até a diretoria da escola, o diretor nunca viu um aluno pedindo perdão, nunca viram. O que está acontecendo? Pedir perdão ao pai do dormitório, pedir perdão a amigos, pedir perdão até pelos pensamentos negativos em relação a uma pessoa, dizer, calma, ali não, né? Pensamento guarda para você, né? Pedir perdão até para o vento, gente. E aí ele orava de madrugada, lendo Bíblia, e aquele sede por Deus, ele teve o seu peniel com Deus. E ele disse, pai, eu quero ir para o seminário. Você quer ir para o seminário? Eu quero, antes de ir para a faculdade. Então Deus abriu uma porta, ele foi para a Hungria, nossos filhos foram criados na África, no contexto islâmico, mas graças a Deus, Deus nos agraciou. Os dois falam, tanto ele como a Júlia, falam inglês fluentemente, francês fluentemente, e tem uma riqueza cultural muito grande. E ele foi para a Hungria, na terra do silêncio, um cara dinâmico, cheio de alegria, fala alto, escolheu a Hungria que fala assim. Se você fala alto no metrô, no ônibus na Hungria, o policial se aproxima de você que você está falando muito alto. Então, o brasileiro não fala muito alto na Hungria. E ele escolhe a Hungria, vai para a Hungria, se forma na Palavra da Vida, Word of Life, naquele seminário Palavra da Vida, 2 anos ali. E o Asaf se torna um líder espiritual que vai conduzir equipes por vários países, gente. Ele leva equipe para o Egito, ele leva equipe para a República Tcheca, ele leva equipe para a França, ele leva equipe para Portugal. E Deus começa a usar esse menino. E aí ele casou com a menina, com a irlandesa canadense, a Ailey. Vocês vão conhecer, ela vai estar aqui. Já aprendeu português também, filha de linguista. Seu pai fala 8 idiomas, ela também fala bambará, francês, inglês e aprendeu também um português. Eles vão estar aqui em julho. Casaram em junho do ano passado, estão construindo a vida, é ativo na igreja, trabalhando, não está no ministério integralmente, trabalhando, faculdade, ativo na igreja. Um menino cheio do Espírito Santo de Deus. Ele teve o seu peniel. Graças a Deus ele teve o seu peniel. Louvado seja Deus que ele teve o seu peniel. Agora, gente, para encerrar, um encontro pessoal. Então, assim como o testemunho de Jacó e de Asaf, Jacó e Asaf tiveram o seu peniel. Por que Jacó e Asaf, gente? Tem uma ligação muito grande. Sabe por quê? Deixa eu citar para vocês a data. Essa data é muito importante na minha vida.
essa data, 11/9/2021, quando meu filho estava saindo de casa, ele se ajoelhou, eu disse assim, eu citei essas experiências do Jacó, Betel, Manaim e o Peniel. Eu falei, agora, filho, até aqui, ele estava ali de joelho chorando, nós orando, porque no dia seguinte ele ia para a Hungria, eu disse, até aqui, você serviu ao Deus dos teus pais, mas a partir de agora, Deus será o teu Deus. Você terá suas próprias experiências, você caminhará por essas experiências com o teu Deus. Ele vai suprir você, vai abrir as portas, vai usar você. É o teu Deus a partir de agora. Era o Peniel dele. Nós impomos as mãos como pais, porque pais são autoridades espirituais. Nós oramos por ele. Então ele saiu de viagem no dia seguinte e até hoje não voltou para casa. Graças a Deus não voltou, né? Porque se voltar é porque deu errado. Concorda? Então ele foi, construiu sua vida e está vivendo aí. Então essa experiência tanto do Jacó como do Asaf, o encontro pessoal com Deus é essencial. Os pais preparam, vou terminar aqui, mas cada filho precisa viver seu próprio Peniel para que Deus se torne o seu Deus. Pais são pedagogos de Deus que apontam, que orientam os seus filhos, mas eles têm um limite de esfera de ação, eles não podem gerar Peniel. Filhos precisam ter o seu Peniel com Deus. Então, se você quer orar pelos seus filhos, orem para que eles tenham um Peniel com Deus, um encontro com Deus, ver Deus face a face, da sua maneira, do seu jeitinho, essa revelação poderosa de Deus. Pois bem, gente, essa é a nossa palavra. Eu queria que vocês ficassem de pé. Se aproxima aí do seu filho, ou se você não está com o seu filho, da sua esposa. Famílias, fiquem juntos agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Fique pertinho da sua esposa, fique pertinho do seu filho. E você vai orar. Vamos orar junto. Depois eu vou encerrar com a oração. Nesse momento, declare a graça, a bondade, o poder de Deus, a autoridade de Deus na vida dos seus filhos. Declare a ação poderosa de Deus na vida dos seus filhos. Declare que Deus é bom, gracioso, bondoso. Se o seu filho não está aqui, peça que o Espírito Santo visite o seu filho, a sua filha, ou alguém da sua família que você diz precisa ser alcançado por Deus. Filhos, vocês abram o coração de vocês agora para receberem a graça, o poder de Deus, para serem impactados dessa presença de Deus, para que vocês tenham experiências na dimensão espiritual que só vocês podem ter com Deus e só o Espírito Santo pode produzir na vida de vocês. Porque pais são como pedagogos, mas pais são limitados, porque não podem produzir a vida do Espírito. Orem, orem. Ore por sua casa, ore por sua família. Ore para que Deus quebre todos os laços do maligno. Ore para que Deus lance por terra tudo que não vem do Senhor. Ore para que haja uma proteção divina, uma muralha de proteção ao redor da tua casa, ao redor da tua família. Ore. Peça que o Senhor produza o mesmo Peniel que produziu na vida de Jacó, o mesmo Peniel que produziu na vida do Asaf, o mesmo Peniel que ele produziu na sua vida, que ele produza esse Peniel também agora, nesse momento, na vida dos seus filhos, na vida da geração dos seus filhos. Aleluia! Aleluia, Senhor! 2 Coríntios 3,18 diz, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deus nos dá um Peniel, um encontro com Ele, mas também Deus nos dá intensidades desse Peniel em vários momentos da nossa vida. Se você já teve um encontro com Deus, também você precisa intensificar essa relação com Deus, intensificar essa relação pessoal com Deus. Ore. Aleluia. Ore, se você sente vontade até de orar em línguas pelo seu filho, ora também, o Espírito Santo vai interceder por ele, ora, busca, porque você é limitado como pai e como mãe, mas o Espírito Santo não, ele é além de todos os limites, de todas as fraquezas. Aleluia! Abençoa, Senhor, a vida da Júlia, que
está chegando de viagem, abençoa a vida do Azaf, a Patrícia que está em caminho, Senhor, abençoa a minha casa, Senhor. Derrama graça, poder sobre eles, derrama, Senhor, unção, sabedoria, proteção do Senhor, Senhor. Derrama, ó Deus, do teu grande amor, da tua bondade, da tua fidelidade. Ó Deus, conduz a vida dos meus filhos, Senhor, mas não apenas naquele encontro Peniel, mas na intensidade de um Peniel que vai aumentando de glória em glória na vida deles, Senhor. Experiências e percepções que vão crescendo, crescendo e crescendo, até que eles sejam completamente a imagem perfeita de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, 1 João 3:2, que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas nós sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos como Ele é. Aleluia! Oh Deus, as famílias estão diante de Ti. Eu oro por cada família, eu declaro, Senhor, a bênção. Eu declaro a autoridade do Senhor, eu declaro a presença do Senhor, eu declaro a sabedoria do Senhor, eu declaro, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, como pedagogo por excelência, na condução dessas famílias, na condução dos pais, na condução das mães, na condução, Senhor, dessa célula, Senhor, que é a família. Eu declaro a Tua bênção, a proteção, uma muralha de proteção ao redor da vida de cada um, Senhor. Oh, Espírito Santo, faça isso para a Tua glória. Faça isso, que essas famílias cresçam, que essa comunidade seja conhecida por famílias autênticas, por famílias sinceras, por famílias imperfeitas, mas que são alvos da graça de Deus, de famílias que são canais da bênção do Senhor. Deus usa essa comunidade e essas famílias para a glória bendita do Teu nome, Senhor. Nós oramos no nome precioso de Jesus, do Teu Filho amado.